Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Ainda está com um pouquinho daquele chiado. Se você conseguir tirar para mim, eu agradeço. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim na NTLH: e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Diga comigo, em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Amém? Gratidão é um sacrifício agradável a Deus. Alguém escreveu e disse que o maior pecado da igreja de Jesus Cristo não é a negligência, mas é a ingratidão. Mas na verdade eu acredito que isso é o pecado do ser humano, né? Nós temos dificuldades, nós não somos pessoas conscientes, e quando eu falo consciente, entenda, não é com a intenção de gerar culpa em você, mas isso é de uma forma generalizada. Nós somos pessoas que nós não temos muita consciência da importância da gratidão. Nós entendemos que falar muito obrigado já é o suficiente para tudo que uma pessoa possa fazer para nós. Para nós, olha, obrigado, Deus abençoe, pronto, eu já estou sendo agradecido. Gratidão não é pensar, por exemplo, positivamente sobre alguém ou sobre algo. Às vezes a gente acha que gratidão é pensar positivo sobre alguém ou sobre algo. Na verdade, gratidão é muito mais do que isso. E eu acredito que como igreja, nós precisamos ser despertados, tanto no cérebro quanto nas nossas emoções, para que nós possamos reconhecer as boas dádivas de Deus para a nossa vida. E quando esse reconhecimento, quando esse despertamento acontece tanto no nosso cérebro quanto nas nossas emoções, então a gente compreende o valor da gratidão. Como filhos de Deus que somos, é importante nós sermos gratos a Ele, mas não uma gratidão verbal, e muitas vezes uma gratidão vazia e até não consciente do que de fato está implícito numa atitude, numa palavra, num gesto de gratidão. Nós precisamos de fato ser conscientes de que a expressão que vem do nosso espírito, da nossa alma, ela precisa ser demonstrada. Eu falo a expressão de gratidão, ela precisa ser demonstrada através de atitude. E isso não tem uma data especial, mas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano é importante. E hoje chegou um dia em que nós escolhemos já há alguns anos fazer um culto especial de gratidão ao Senhor. E nesse dia a gente traz uma oferta de sacrifício ao Senhor, mas não é uma oferta como quem quer pagar o que Deus nos fez, mas uma forma de nós presentearmos ou de nós sermos gratos a Deus pelo muito que Ele tem feito na nossa vida. Está longe de pagar o que Deus faz por nós, porque na verdade quando a gente sacrifica a Deus, quando nós expressamos a nossa gratidão com algum valor ou com algum bem a Deus, a gente nada mais está fazendo do que devolver aquilo que Ele nos dá, não é? Eu quero com você lembrar alguns motivos nessa noite pelo qual nós devemos ser gratos, e eu acredito que temos muito. E como eu falei, lembro você, a gratidão é algo que deve ser diário. Afinal, Deus tem nos dado a graça, Deus tem nos dado a dívida, ou melhor, a dádiva, melhor dizendo, né, de sobreviver neste mundo todos os dias. Eu e você somos sobreviventes. Nós passamos por tantas coisas, enfrentamos tantas coisas, no mundo onde a violência é tanta, né? No mundo em que a falta, e eu posso dizer, de olhar de misericórdia para o outro no dia a dia. O povo brasileiro se destaca no mundo pelo fato de ele ser um povo solidário.
Mas às vezes até a nossa forma de ser solidário, ela é interpretada de forma errada. Por exemplo, quando nós somos solidários, o brasileiro é solidário no meio do caos, no meio da desgraça, né, de uma tempestade, de um fogo, de uma pandemia, de alguma desgraça que acontece numa cidade, num bairro, com alguém, e aí então nós somos pessoas solícitas, nós somos pessoas solidárias, e óbvio que a gente deve ter, mas no dia a dia a gente tem dificuldade com essa prática, e isso é algo que, se a gente olhar para a nossa relação com Deus, ele não é solidário e gracioso conosco somente quando nós estamos em dificuldade. Ele é solidário e gracioso conosco todos os dias. Por exemplo, quando você abre os seus olhos pela manhã e pode olhar a vida, acordar, perceber que você está vivo, e esse é um motivo para nós sermos gratos. Mas às vezes a gente esquece, porque a gente não pensa nisso. Mas isso é uma dádiva de Deus que a gente deve considerar. Mas nós, como cristãos, devemos expressar a nossa gratidão a Deus. E nós, como povo, como filhos, como uma nação que se chama pelo nome do Senhor, como uma nação que traz em si a certeza do cuidado, da graça e do amor de Deus, nós temos motivos para sermos gratos a Deus todos os dias. E por que eu e você devemos expressar gratidão a Deus? Primeiro, pela aliança que nós temos com Ele, que nos faz seus filhos. Nós temos uma aliança com Deus que nos faz filhos de Deus, e uma aliança que Ele escolheu fazer comigo e com você. João capítulo 1, versículo 12 diz assim: porém alguns creram nele e o receberam, está falando de Jesus, e a estes Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui cabe um parênteses. Talvez você esteja nos visitando nessa noite e você tenha uma concepção bem formada de que todo ser humano é filho de Deus. Nem todo ser humano é filho de Deus. A grande maioria dos seres humanos não são filhos de Deus. São criaturas de Deus, criados por eles, sustentado por Ele, mantido por Ele, mesmo elas não reconhecendo que Ele é o Deus da vida delas. Filhos de Deus são gerados em Jesus Cristo, nascem de novo em Jesus Cristo. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Uma outra versão de João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nós temos uma aliança com Deus porque Ele escolheu nos amar, Ele escolheu nos atrair para Ele, Ele nos amou primeiro, Ele nos chamou primeiro. João 3,16 diz que Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse amor, essa graça, essa dádiva de Deus para conosco é um motivo para eu e você sermos gratos todos os dias. Eu posso chamar Deus de Pai e Ele vai me chamar de filho, mas uma pessoa que não tem Jesus pode até chamar Deus de Pai, mas Deus não o chama de filho. E não sou eu quem estou falando, é a palavra de Deus quem diz. Romanos capítulo 8, versículo 17, diz assim: nós somos seus filhos e por isso recebemos a bênção que Ele guarda para o seu povo, e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele, porque se tomamos parte nos seus sofrimentos ou nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Nós recebemos a bênção, por quê? Porque nós somos os seus filhos. O fato de você ser filho, de você ter sido enxertado na videira verdadeira, te dá motivo, 1000 ou milhares de razões para você ser grato a Deus todos os dias.
Todo filho tem um pai, e eu tenho um pai eterno, você tem um pai eterno. Se eu tenho um pai eterno, eu tenho vida eterna nesse pai. Eu sou herdeiro com ele, co-herdeiro com Cristo. Por isso eu posso dizer para você, e você pode dizer para qualquer pessoa neste mundo, nesse universo humano: eu sou filho de Deus. Você, mulher, pode dizer: eu sou filha de Deus. Por quê? Porque você tem uma aliança com ele. Essa aliança chama-se Jesus Cristo, esse morto e ressuscitado ao terceiro dia, e que vai voltar para buscar o seu povo, aquele que ele comprou com o seu sangue. Amém? Temos um outro motivo e uma outra razão para ser grato, porque não somente somos filhos, mas nós não temos problemas, por exemplo, de orfandade. A humanidade tem problema de orfandade, não é? Infelizmente, muitos cristãos têm problema de orfandade, porque não conseguem entender que o nosso Pai, o nosso Senhor e o nosso próprio Jesus Cristo tem uma promessa para nós. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz assim: não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois eu disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Você nunca vai ficar longe da presença e da glória de Deus. Por isso, nós podemos sim ser gratos e ter conosco essa convicção, por ele disse que não vai nos deixar sozinhos, nós não seremos abandonados, mesmo quando nós acharmos que estamos abandonados, mesmo quando nós pensarmos que Deus não está nos ouvindo, que Deus não está atentando para o nosso gemido, para o nosso clamor. Só existe uma coisa que faz separação entre Deus e nós. Isaías 59 declara isso: o pecado faz separação entre vocês e Deus e impede o Senhor de os ouvir. Mas João diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar, nos justificar de todo pecado. Então, se o pecado nos separa de Deus, o sangue, o sacrifício de Jesus nos aproxima de Deus através do seu sacrifício, do sacrifício de Jesus. Eu tenho motivo para ser grato, claro. Carrego comigo a convicção de que Deus nunca vai me abandonar, mesmo quando na minha incredulidade, muitas vezes, o Senhor, eu acho que Deus não está me ouvindo, porque eu tenho uma urgência às respostas do meu pedido, da minha oração, mas o tempo nunca é meu, é sempre dele. João 14, versículo 15, 16 e 18 diz assim: Jesus continuou, João 14, 15, 16 e 18, Jesus continuou: vocês me amam, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, algumas traduções, consolador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. 18. O mundo não, 18, não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Quando ele diz voltarei para ficar com vocês, ele está falando: eu vou enviar o Espírito Santo para estar com vocês. E nós sabemos que o Espírito de Deus habita em nós. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz: não entristeçam o Espírito de Deus que habita em vocês, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo em nós é a marca de que nós somos propriedades de Deus, de que nós somos dele, que nós pertencemos a ele. Portanto, ainda que você se sinta abandonado, sozinho ou largado, saiba de uma coisa: o Senhor foi quem disse: ainda que o seu pai, ainda que a sua mãe te deixe, eu todavia nunca, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. A presença de Deus vai conosco. A gente precisa exercer fé nisso, obedecer aquilo que Ele fala, ter essa crença no nosso espírito e essa confiança. Eu agradeço todos os dias. Eu já vivi momentos em que na minha oração eu falava assim: Senhor, para mim,
o meu teto virou de bronze e para mim o céu está de bronze. Eu não entendo porque eu não consigo, exercer a minha fé a ponto de sentir que o Senhor está neste lugar. Mas a tua palavra diz que quando o teu filho ora, o Senhor ouve. Eu posso não estar percebendo, eu posso não estar conseguindo crer nesse nível, mas eu sei que o Senhor está nesse quarto, eu sei que o Senhor está nesse lugar, e se tem alguma coisa em mim que está me separando do Senhor, eu quero que o Senhor fale para mim. Às vezes, o nosso coração está tão endurecido, a incredulidade toma a gente de um certo jeito, tanto é que o próprio discípulo de Jesus disse: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Um outro homem foi pedir ajuda para Jesus e disse: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Porque às vezes a gente tem esses lampejos de incredulidade, dado às situações, aos momentos, e às vezes a gente falha, a gente peca mesmo, a gente erra, infelizmente. E a Bíblia diz que esse pecado separa a gente, distancia-nos de Deus. Mas quando nós confessamos, nós nos aproximamos dele. Não é Deus que está distante, somos nós que nos distanciamos do Senhor. Por isso é importante eu ter isso no meu espírito. Ele prometeu que não vai me deixar sozinho. Ele prometeu que não vai me abandonar. Ele prometeu que estará comigo todos os dias. Eu preciso carregar essa convicção no meu espírito. Se eu tenho essa aliança que me faz filho, se eu tenho essa certeza de que Ele está comigo todos os dias e não me deixa, eu também preciso ser grato, porque durante toda a minha vida, eu sei que Ele é aquele que me provisiona nas nossas necessidades. Nós temos razões e temos motivo para ser grato, porque Ele, o terceiro item, Ele nos provisiona nas nossas necessidades diariamente. Diariamente Ele nos provisiona nas nossas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz assim: o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Preste atenção nesse versículo. Ele diz: lhes dará tudo o que vocês precisam, não tudo o que nós queremos. Como filhos mimados, nós achamos que Deus tem que dar para nós tudo o que nós queremos. Mas Paulo escrevendo diz: Ele vai dar tudo o que vocês precisam. E às vezes, aquela necessidade que eu crio no meu espírito é apenas um desejo e não uma necessidade. Um desejo forte, um desejo, às vezes ele vem com tanta fúria dentro de nós, que a gente acaba pensando que aquele desejo é uma necessidade, mas não é uma necessidade. E a gente precisa entender isso. Por isso Paulo, quando escreve, ele diz: de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, com quem nós temos uma aliança, lhes dará tudo o que vocês precisam. Dê uma olhada em volta e veja o que de fato você precisa. Dê uma olhada dentro de você e veja o que você está precisando. Dê uma olhada para a sua família e veja do que ela está precisando. Não o que você quer, mas o que ela precisa. Ah, pastor, eu não consigo discernir isso. Então diga ao Senhor para mostrar o que de fato você precisa e a sua família está precisando. Aí você tem autoridade para orar ao Senhor, para pedir a Ele, e Ele vai provisionar, porque é palavra dEle para a sua vida e para a minha. Mateus capítulo 6, versículo 31 ao 33. O Senhor Jesus, falando sobre a solitude da vida, Ele fala sobre os pássaros, que os pássaros não plantam, os pássaros não colhem, contudo o Senhor os alimenta. Fala das flores do campo, que também não plantam, não semeiam. No entanto, nem Salomão, com toda a sua glória, jamais se vestiu como elas. E Ele diz: se Deus cuida assim dos pássaros, se Deus cuida assim das flores do campo,
Se Deus faz tudo isso com a natureza, e dá uma olhada na natureza quando você tem a oportunidade de viajar pelo interior, principalmente na estação da primavera, coisa linda, quando você tem oportunidade de viajar para um lugar onde tem cachoeira, mar, você olha aquelas belezas tudo. Se Deus cuida assim da natureza, que dirá de você? Que dirá de mim? Que dirá de cada um de nós? E é isso que o Senhor Jesus fala a partir do versículo 31 de Mateus capítulo 6. Ele diz assim: portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas, pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na vida de vocês o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Tudo que Ele dá para os pássaros, Ele vai dar para você. Tudo cuidado que Ele tem com a natureza e provisão que Ele dá para ela, Ele tem para você. Mas coloque no seu coração, em primeiro lugar, o reino de Deus e a vontade dEle para a sua vida. Sabe, nós temos motivo para ser gratos. Sabe por quê? Porque se eu for contar histórias de provisão para nós como igreja, vocês vão ficar aqui espantados. Se eu for contar história de provisão para minha família, vocês vão ficar espantados. Por quê? Porque em tudo e nos mínimos detalhes, Deus tem cuidado de nós. Deus tem feito coisas grandes na nossa vida. Nós estávamos aqui na construção deste lugar e chegou um momento em que o Rogério, o cara que cuida da administração aqui, junto com o Felonta e a Karina, falaram para nós assim: pastor, o dinheiro acabou, vai ter que parar a obra. Eu falei: sério, Rogério? Então eu fui para o meu quarto, eu fui para o meu a sós com Deus. Falei: Deus, essa obra, ela não é minha, ela é tua. Eu não estou fazendo essa obra para eu me engrandecer. Os pastores não estão fazendo essa obra para ficar conhecido, famoso. Nós estamos pouco nos lixando para isso. E o Senhor sabe, porque o Senhor conhece o nosso coração. Nós estamos fazendo isso para agregar mais gente, para ganhar mais almas, para criar uma estrutura melhor, para atender as pessoas. É para isso que nós estamos fazendo, para a glória do Teu nome, Senhor. Mas o dinheiro acabou e a obra vai parar. Eu vou passar vergonha, ok? Mas o Teu nome, Senhor. Em uma semana, o dinheiro apareceu. Em uma semana, parte do dinheiro caiu na conta. A obra não parou. A provisão veio. Óbvio que ela não está toda terminada. Nós ainda temos coisas para fazer que gostaríamos de fazer e que vamos fazer em nome de Jesus. Mas o que nós precisamos para estar aqui, Deus deu. Deus provisionou, Deus supriu, Deus fez. Se nós contarmos para vocês o valor de tudo que está aqui, você vai falar: da onde que saiu esse dinheiro? Nós não somos uma igreja de mega milionários, nós não somos uma igreja de mega empresários, nós somos uma igreja classe média. Mas Deus é o dono do ouro e da prata. Alguém disse para mim uma coisa certa feita. Ele disse assim: quem tem projeto e lança diante do Senhor, e se Deus aprovar, Deus manda o dinheiro. Mas quando você não tem projeto, não tem por que Deus te mandar dinheiro. Porque se você não tem projeto e Deus te mandar dinheiro, você vai se corromper. Mas se você tem projeto e Deus te mandar dinheiro, você vai executar o projeto. Então é melhor você ter um projeto na sua vida, ter um plano na sua vida. Quando você faz isso, e a Bíblia diz: nós fazemos planos, mas a aprovação vem do Senhor. Às vezes a gente faz um projeto e Deus fala: muda aqui, muda ali, muda lá. Mas Senhor, muda. Eu sou aquele que financia o seu projeto, então quero que você altere ele. E vai ficar mais bonito do que quando você imaginou ou pensou. Porque Deus é assim. Deus é aquele que provisiona. Pastor,
Eu já vi crente passar fome. Eu sei, e passa mesmo. Paulo escrevendo falou assim: eu passei fome. Eu já passei fome. Mas, amados, nós muitas vezes passamos necessidades, porque nós precisamos ser lapidados, trabalhados, nós precisamos ser moídos no nosso orgulho. O cara que está acostumado a comer filé mignon, vai chegar uma hora que Deus vai colocar ele para comer ovo. Por quê, pastor? Por que Deus vai me dar ovo para comer? Porque quando você começar a comer ovo, você vai parar para ouvir Deus. Mas enquanto você estiver comendo filé mignon, você está achando que você está comendo porque você é bom. Não é Deus que dá. A gente precisa entender isso. Às vezes a pessoa tem uma grande profissão, tem uma grande empresa, e ele acha que não precisa de Deus. Amado, Deus quebra empresários. Deus quebra empresários, Deus joga empresários no pó. Deus quebrou Jó. Jó perdeu tudo. Jó não perdeu somente a empresa, Jó não perdeu somente suas fazendas, Jó não perdeu somente suas casas. E ele era um homem fiel, era um homem leal, mas ele perdeu tudo. Ele perdeu absolutamente tudo, e como se não bastasse, perdeu suas filhas, perdeu seus filhos, perdeu tudo. Se coçou com um caco de telha, mas ele não negou Deus. No final, Deus deu a ele outros filhos, deu a ele multiplicadamente mais, mas ele teve que passar pela prova. A gente precisa entender que Deus é Deus da provisão, mas se a gente não entender o processo de Deus na nossa vida, a gente vai sempre achar que Deus vai ter que nos criar como filhos mimados. Tudo que a gente pede, Ele está ali para dar e pronto. Não, não é assim. Você pode ser assim com o seu filho biológico, mas Deus não é assim com os filhos dele. Deus não nega o que cada filho precisa. Deus não nega a necessidade, mas às vezes Ele faz com que a gente passe pelo aperto para que a gente aprenda. Quando o Senhor multiplicou os pãezinhos e os peixes, o que sobrou, Ele não mandou jogar fora. Ele disse: junte num cesto e guarde. Você já percebeu o quanto de comida você joga fora? Preste atenção no final do mês da sua compra. Quanto de arroz você joga fora porque sobra? Quanto de feijão você joga fora? Quanto resto de comida? Quantas frutas você compra e apodrece e você joga fora? Aí você fala: graças a Deus que eu tenho. Mas alguém passa fome. A gente é assim. A gente desperdiça. Ah, mas eu não posso ser uma pessoa miserável, avarenta. Eu não posso ser mão de vaca. Não estou falando isso. Porque existem perdas que infelizmente acontecem, mas existem coisas que não tem necessidade de a gente ter. Eu eu vi uma reportagem certa feita, que um cara, ele ficou muito rico, e ele tinha na sala dele, uma sala enorme, mas uma sala muito grande, e o repórter entrou lá, isso foi até no Fantástico, o repórter entrou na sala dele e falou: por que você tem tanta televisão? Ele falou assim: porque eu fui uma criança que eu não tive televisão na minha infância, eu fui muito pobre, e um dia eu falei para mim mesmo: eu vou ter quantas televisões eu quiser. E quando eu tive condições de comprar, quando eu enriqueci, a primeira coisa que eu procurei fazer foi ter um quarto com um monte de televisão. Então eu entro aqui e eu falo assim: eu alcancei, eu tenho um monte de televisão. Agora deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção no que eu vou te falar. Posso falar? Você me dá liberdade de falar? Tem muitos pais que compram um videogame dizendo que é para o filho, mas na verdade é para ele. Eu não imaginei que eu ia pegar na veia.
E aí ainda fala para o filho assim, só mais um, só. Às vezes o filho não sabe nada, ele está lá, vem filho, vem filho. Que nada, o filho não sabe de nada. O filho nem se interessa às vezes por videogame. Perdeu o ânimo por causa do pai, porque o pai até esquece do filho no videogame. Isso quando não esquece da esposa. Tem esposa que tem que se vestir de videogame para o marido perceber que ela existe. E eu espero que não seja o caso de nenhum de vocês aqui, amém? Mas Deus supre ou não supre as nossas necessidades? Claro que supre, mas às vezes a gente, e a gente pode ter mimos, claro que pode, e Deus quer nos dar mimos, claro que quer. Eu só estou dizendo para vocês que a gente às vezes faz coisas que não precisa fazer. Uma coisa pelo qual eu e você podemos e devemos ser gratos a Deus, por Ele nos perdoar dos nossos pecados e nos levantar das nossas quedas. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Algumas outras traduções ou outras traduções diz, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A palavra de Deus sobre quando nós confessarmos o pecado, quando nós com um coração contrito e quebrantado nos arrependemos e pedimos perdão, a gente não precisa levantar da nossa oração com a sensação de culpa e nem dar ouvido ao inferno tentando nos acusar dizendo, olha, mas você não foi perdoado porque isso não foi sincero. Você sabe que você foi sincero e Deus conhece a sua sinceridade. Você precisa aprender a levantar da sua oração convicto de que você recebeu de Deus o perdão que Ele ofereceu a você. Você exerceu a sua fé. O salmista no Salmo 145, versículo 14, diz assim, Ele ajuda os que estão em dificuldades e levanta os que caem. Paulo diz que cair é do homem, o levantar é de Deus. A gente sabe que a gente resvala, que a gente desliza, que a gente falha. Às vezes a gente pensa que está de pé, mas acaba que na verdade estamos caídos pelo desânimo, pela incredulidade, sabe, por tantas outras coisas que às vezes nos roubam a atenção, o prazer de estar na casa de Deus. Às vezes você fala assim, caído para mim é aquele que está no mundo. Não, tem pessoas que estão dentro de casa, dentro da casa de Deus e estão caídas, elas estão apáticas, elas estão totalmente dispersas, elas estão totalmente longe daquilo que de fato Deus quer para elas. Elas fazem parte da multidão, estão no auê da multidão, mas elas não estão na intimidade com o Senhor. São como o filho pródigo, não o que foi, mas o que ficou. O que ficou esteve com o pai, mas não conhecia o pai que tinha. Quando o irmão voltou, então ele vai questionar o pai dele. Pai, esse teu filho, não chamou de irmão, ele falou, esse teu filho que perdulário, que gastou tudo, que gastou a herança, que foi embora, que viveu dissolutamente e gastou tudo, não deu a mínima para o Senhor, voltou e o Senhor o recebe com festa, o Senhor coloca anel no dedo dele, sandálias nos pés, dá roupa para ele, o Senhor entrega para ele tudo, mas eu que fico aqui trabalhando, o Senhor mata um novilho, faz festa, churrasco para ele, mas eu que fico aqui trabalhando de sol a sol, o Senhor não me dá nada. O Senhor nunca me deu um novilho para eu fazer um churrasco com meus amigos. Então aquele pai diz, filho, você sempre está comigo. Tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Mas você precisa entender que esse teu irmão, ele estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Nós temos que festejar o retorno dele. Agora, quando foi que você me pediu um novilho para comer com seus amigos? Quando foi que você pediu algum tipo de privilégio para mim? Se você nunca pediu, é porque você não tem necessidade disso. Mas veja, eu costumo dizer que
aqueles dois filhos, eles mostram um retrato da igreja e de muitos cristãos. Filhos que foram sem nunca terem ido e filhos que ficaram sem nunca terem ficado. Porque há pessoas que estão sem nunca estarem, há outros que não estão e sempre estiveram. A gente precisa entender isso. Sabe, o perdão é algo para nos libertar. E eu preciso ser grato, porque quando eu peco e eu oro, a minha luta é com o diabo, que fica até de madrugada me acusando, dizendo: mas você não foi perdoado. Eu falo: capeta, quem não foi perdoado foi você, porque para você não tem salvação, para mim tem. Porque com Deus é sempre possível recomeçar. Deus nos dá uma chance, duas chances. Enquanto houver vida, para Deus há sempre esperança para mim e para você. Enquanto houver vida em nós, Deus sempre nos olha com esperança. Mas a gente precisa entender que o perdão é preciso que eu confesse, que eu admita. Então eu tenho motivo para ser grato a Deus? Claro que eu tenho. Porque depois que eu conheci Jesus, eu não aceitei mais a acusação do inferno contra a minha vida. Eu não aceito mais a acusação de Satanás contra a minha vida. Eu não aceito que ele aponte o dedo para mim. Eu aceito que Deus me repreenda. Eu aceito que meu pai até me dê uma cintada, mas o capeta não. Capeta de jeito nenhum. Eu já fiz coisas que envergonhou o nome dele, sim, mas eu falo: Senhor, eu acredito no teu perdão. Eu estou arrependido, estou envergonhado do que eu fiz. E eu quero que o Senhor me perdoe. E Deus: filho, você está perdoado. Vá e não peques mais, não cometa mais esse erro. Como a mulher que foi pego no flagrante adultério, todo mundo queria apedrejar. Ali cada um daqueles homens representa uma espécie de demônio tentando nos acusar, tentando jogar pedra na nossa vida. Mas a gente precisa ter essa convicção. A Bíblia diz, e o Senhor fala, que do meu pecado ele não se lembra mais. Mas se ele não se lembra, o diabo não esquece. E ele fica todo dia tentando fazer. Por isso que eu, quando oro, falo: Senhor, apaga da memória do inferno o meu erro. Apaga da memória do capeta o meu erro. Como o Senhor apagou da tua memória, apaga da memória de Satanás, porque eu não quero esse demônio me acusando. E eu não aceito a acusação dele, porque eu sei o tamanho do sacrifício de Jesus para me justificar. Não vai ser um erro que vai me afastar de Deus, porque eu sei que eu erro, você sabe que você erra, e é por isso que ele diz: se você confessar o seu pecado, se você arrependido abandonar, você restaura comigo a aliança, eu te recebo na minha presença. Eu tenho motivo para ser grato? Claro. Eu tenho perdão de Deus, amém? Mas eu tenho outro motivo para ser grato. Eu já falei 5, são 25, então fica aí, fica firme aí. Uma outra razão pela qual eu sou grato a Deus, porque Jesus Cristo me comprou para o Pai. Nós fomos comprados. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 diz assim: pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Ele diz: o preço com que você foi comprado não é algo que perde o seu valor, como o ouro, como a prata, como o dólar, como uma moeda, né, da economia humana que oscila no mercado. Não, você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Essa foi a moeda com a qual o Senhor nos comprou, sabe, da dívida que nós tínhamos com Deus por causa do pecado. Ele pagou. Satanás me reivindicava todos os dias, mas Jesus me comprou, ele me arrancou, né? Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: o escrito de dívida que existia sobre você e que pesava sobre você, o Senhor rasgou isso, tomou da mão do diabo e rasgou, e me comprou pelo sangue do Cordeiro. Eu preciso ter consciência disso, isso muda a minha vida.
Isso muda a minha maneira de enxergar a relação com Deus. Isso me tira do espírito da religiosidade. Por isso que eu sempre falo, Jesus não é religião. Jesus é uma pessoa com quem eu me relaciono. Jesus não é um sistema religioso. Jesus é um espírito que vivifica o morto. Nós precisamos entender isso. Você não participa de um sistema religioso. Você tem um relacionamento com Deus junto com milhares de irmãos que adoram o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 diz o seguinte: eles, os anjos, cantavam esta nova canção: tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz, e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Com o teu sangue, pois com a tua morte, Jesus comprou para o Pai pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Nós fomos comprados. Não fui eu que aceitei Jesus, foi Ele que me aceitou. Não fui eu que fui até Deus, foi Ele que veio até mim. A melhor maneira de você entender isso é quando você olha para João 3,16. Não fui eu que fui ao céu, foi Ele que desceu do céu. Não fui eu que tomei forma divina, foi Ele que tomou forma humana. Não foi Ele quem estava morto, eu estava morto, mas Ele morreu em meu lugar. Ele me comprou para Deus. E se hoje eu tenho um nome, e se hoje eu tenho meu nome escrito no livro da vida, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou um bom marido, ou um bom pai, ou um bom amigo, ou um bom pastor, não, é porque Ele é bom, e porque Ele escolheu me amar e te amar. Quem recebe essa palavra? Nós temos motivo para ser gratos, sim ou não? Todos os dias, toda hora, todo instante nós temos motivo para ser grato. Mas existe uma outra razão pela qual eu e você podemos ser gratos, também devemos. Não é somente porque Ele nos perdoou dos nossos pecados, Ele nos comprou e tantos outros que eu já falei, mas porque depois que Ele perdoou, nos comprou, Ele nos selou com o Espírito Santo para Deus. E o inimigo não pode nos tocar. Isso é uma coisa fantástica. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 diz assim: a mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Quando Ele nos comprou, Ele colocou o selo, o Espírito Santo em nós. Satanás olha para mim, Satanás olha para você, Satanás olha para nós, e ele vê em nós uma marca. Essa marca significa o seguinte: essa casa tem dono e ela é vigiada, aí eu não posso entrar. É por isso que o autor da palavra de Deus, João, escreve e diz: Satanás não pode, o inimigo não pode tocar em vocês. O inimigo não tem poder sobre a nossa vida. Eu já falei isso para vocês. Satanás tem o poder que você dá para ele. Ele não tem o poder que ele quer, ele tem o poder que você dá para ele. Se você não der poder para ele, ele não terá poder sobre você. E como é que eu dou poder para ele? Quando eu peco, não me arrependo, não confesso e não abandono. Aí ele age na minha vida. Mas quando eu entendo isso, essa marca, esse selo do Espírito de Deus em mim, me leva a entender isso. João 5,18.
Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque os filhos de Deus, ou o Filho de Deus, porque o Filho de Deus os guarda, e o maligno não pode tocar neles. Aleluia! Amém? Fale, na minha vida, Satanás não toca. Amém? Levíticos capítulo 22, versículo 29, diz o seguinte: quando apresentarem uma oferta de gratidão a mim, o Senhor Deus, sigam a lei ou as leis a respeito dos sacrifícios, a fim de que eu os aceite. Por que que isso tem a ver com o fato de nós sermos selados? Porque nós somos a oferta de Jesus para Deus. E nós devemos oferecer a Deus sacrifícios de louvor, de lábios que confessam, que professam e que declaram o seu nome todos os dias. Amém? E uma outra razão pela qual eu e você devemos ser gratos, por ser Ele quem é. E quem Ele é? O único e verdadeiro Deus, merecedor de toda honra, glória, louvor e gratidão. Você não adora e não serve um Deus qualquer. Você não adora um Deus pagão. Você não adora um Deus criado por um artesão, por um artista plástico ou qualquer coisa que valha. Você não adora um Deus que foi criado pela imaginação de um homem, de um sistema qualquer. Você adora o Deus único e verdadeiro, ao imortal, invisível, mas real. É isso que você serve. É aquele que te dá a vida, que te sustenta com a vida. João 17, capítulo 3, Jesus diz assim: e a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. E 1 Timóteo faz uma declaração de louvor a Deus tremendo. 1 Timóteo 1,17 diz: ao Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus, a Ele sejam dadas a honra e a glória para todo sempre. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Você pode falar, pastor, mas tem muito mais coisas pela qual nós temos razões para ser grato, claro. Dá uma olhada no espelho, você vai ver uma pessoa pela qual você deve ser grato a Deus. Você é único. Não tem uma pessoa igual a você. Existem milhares e centenas semelhantes a você, mas igual a você não tem. A sua beleza é única. Não tem uma igual à sua beleza. Quando o Senhor Jesus me criou e te criou, falou: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. É por isso que nós jamais seremos Deus, jamais seremos igual a Deus, mas somos semelhantes a Ele. Nós somos capazes de nos relacionar com Ele, porque nós temos a semelhança dele em nós. Ele soprou em mim e em você o Espírito, o fôlego de vida. Por isso que Deus tem esse amor e essa paixão por nós, e deseja com que nós não quer que nós pereçamos, mas que venhamos a conhecê-lo e tenhamos a vida eterna com Ele. Mas você tem motivo para ser grato pela sua família. Você tem motivo para ser grato pelo seu trabalho. Você tem motivo para ser grato pela sua saúde. Ah, pastor, mas eu compro remédio todo mês. Então você tem motivo para ser grato, porque você tem condições de comprar o remédio. Pastor, eu não tenho, eu pego no SUS. Então você tem motivo para ser grato, porque Deus te deu condição de ter o seu nome no SUS. Ah, pastor, eu sou uma pessoa infeliz. Por isso você não deve ser grato, porque a sua infelicidade é culpa sua e não de Deus.
Nada de ruim na sua vida tem motivo para você culpar a Deus, mas tudo de bom na sua vida você deve louvar a Deus. Por quê? Porque se as coisas ruins que acontecem na sua vida, você é o único culpado por isso, por não ouvir o que Deus fala, ou por não crescer o que Ele quer que você e eu, que nós cresçamos. Amado, nós temos motivos milhares para agradecer a Deus. Nós temos liberdade. Nós estamos num país que, apesar de ter o seu caos em muitas áreas, nós estamos aqui num lugar público, num espaço adorando a Deus. Isso é impossível de se fazer na Índia, isso é impossível de se fazer na China, isso é impossível de se fazer em muitos lugares. Isso é impossível. Tem lugares, por exemplo, você viu aqui o nosso missionário, né, lá em Manaus. Ele teve um lugar que ele foi tentar fazer uma igreja lá, o pessoal quase matou eles. Mesmo no Brasil, tem lugares em que as pessoas não conseguem entrar para pregar o evangelho entre os ribeirinhos. Mas nós estamos aqui, na liberdade, louvando, adorando, celebrando, glorificando o nome de Jesus. Sabe, nós temos muito motivo para ser grato. Você tem filhos, você tem família. Ah, pastor, mas eu não consigo ser feliz. Então eu vou falar um segredo para você da felicidade. Você sabe qual é o segredo da felicidade? O segredo da felicidade não é dinheiro. O segredo da felicidade não é saúde. O segredo da felicidade não é família. Tudo isso são complementos para a felicidade. Qual é o segredo da felicidade, pastor? Jesus já falou. É você se amar, você se gostar. Quando você se gosta, é mais fácil ser feliz. Quando você não é feliz, é porque você não se gosta. A maioria das pessoas que elas não são felizes, elas não gostam do cabelo delas, do olho delas, da pele dela, da língua dela, da perna dela, não sei o que dela, da casa dela, do jeito dela. E aquilo o diabo vai potencializando. Daqui a pouco ela fala: eu sou horrível. Você vê pessoas cotoco, sem as pernas, sem os braços, ou sorrindo, alegre, feliz. Aí você fala: mas como que essa pessoa é feliz? Não tem as pernas, não tem os braços, fica pulando e alguém tem que carregar. E como é que essa pessoa é feliz? Porque ela se ama. O segredo da felicidade é você se gostar. Eu me gosto tanto que eu não consigo viver sem mim. Tanto que eu me gosto. Ah, mas você tem dia de tristeza? Tenho. O fato de eu ser feliz não significa que eu não vou ter dia de tristeza, ué. A tristeza não me faz infeliz, a tristeza me faz triste, não infeliz. Mas o infeliz não consegue ser alegre, porque mesmo a alegria dele é fruto de uma tristeza, de uma infelicidade. Portanto, quem tem Jesus tem que ser. Eu te dar algum motivo para você ser feliz. Primeiro, você tem garantia de vida eterna. Você tem o Espírito Santo habitando em você. Você tem a promessa de que se você morrer, Deus vai te ressuscitar no último dia. O que você quer mais para ser feliz? Se isso não for suficiente para ser feliz, desculpa, não tem mais o que te faça feliz. Pastor, é que eu não gosto do meu olho. Mas Deus, quando Ele fez, Ele falou assim: ele vai ficar linda, ela vai ficar linda com esse olho. Pastor, eu não gosto do meu cabelo. Ele falou assim: esse é o melhor cabelo que Deus tinha para você. Pastor, eu não gosto porque eu não tenho cabelo. É para você não ter trabalho gastando com shampoo. Tudo tem uma explicação para você. Você só não vai ser feliz se não quiser. Fala para a pessoa assim: você não tem motivo para dizer que não é feliz. Fique de pé, por favor.